Bem-vindo e me acompanhe, eu tenho aqui o OnePlus Pad Go 2 e hoje vou fazer o unboxing dele, além de dar uma olhada rápida neste dispositivo, mostrar suas especificações, qualidade de construção e compartilhar minhas opiniões gerais sobre ele. Primeiro quero falar um pouco sobre o visual dele aqui. Por algum motivo nisso aqui me lembra muito um iPad, o que é meio... Eu quero dizer, acho que a OnePlus está tentando copiar eles o tempo todo, mas isso aqui já está ficando meio ridículo. Eu diria até que ponto eles vão chegar, mas enfim, eu só abro aqui. Então temos duas pequenas abas aqui que saem de uma vez só. Samsung, você deveria prestar atenção em como isso deve ser feito. Agora vamos virar e ver o que tem dentro. Aqui logo de cara temos o próprio tablet. Pronto. Agora essa câmera parece ainda pior do que na foto. Uau. Ok, vou deixar isso de lado por enquanto, já que também temos algo aqui dentro que parece ser um cabo de carregamento. O típico estilo OnePlus. Instruções. E é isso. Literalmente nada mais na caixa. Ótimo. Então simplesmente deixe isso de lado e passe para o dispositivo. Assim, ao ligá-lo, nos depararemos com uma tela enorme de 12,1 polegadas. Vamos lá, ligue. Pronto. E a tela aqui é infelizmente apenas um LCD IPS, com taxa de atualização de 120 Hz. Surpreendentemente, também possui suporte para Dolby Vision e um brilho típico de 900 nits. Possui uma proporção tela-corpo de 86,8% e uma densidade de pixels de 283 pixels por polegada, com resolução de 1980 por 2800. Então eu diria que é uma resolução muito boa para um tablet. Estou um pouco triste por não usar tela AMOLED ou OLED. Isso teria sido muito melhor, especialmente para assistir a conteúdo, como por exemplo séries de TV, Netflix e coisas do tipo. Mas mesmo assim é ótimo que tenham incluído uma taxa de atualização de 120 Hz aqui. Então vou rapidamente à configuração, só para dar uma olhada. Acredito que esteja rodando o Oxygen OS aqui. Agora, vou pular tudo isso, pois não nos interessa muito. Pronto. Como você provavelmente já deve ter percebido ao analisar a configuração aqui, ela se assemelha a outros dispositivos como os da Oppo, Vivo e Realme. Agora, o motivo disso é que todas essas marcas pertencem basicamente à mesma empresa. Então, os sistemas operacionais deles, mesmo que tenham nomes diferentes, são basicamente a mesma coisa. Até mesmo o aplicativo de clonagem de telefone que vem aqui, ou neste caso, o de tablet, ainda é a mesma coisa, basicamente funciona de forma intercambiável entre esses quatro dispositivos. Enfim, aqui está o nosso dispositivo, a tela inicial, praticamente sem bloatware, quase nada. Acho que, vejamos, temos coisas como a Netflix bem aqui, temos o LinkedIn por algum motivo, e outras coisas do tipo bem aqui, mas ainda assim isso é bem pouco em termos de bloatware. Eu sei, então entrando nas configurações, vamos dar uma olhada no... Provavelmente bem aqui. Pronto, agora estamos executando o Oxygen OS 1.6.0.1 e a versão específica do dispositivo possui 128 GB de armazenamento. Existe uma versão de 256 GB e ela tem 12 GB de RAM. Desculpe, 8 GB de RAM, meu erro. Então, ambas têm praticamente a mesma quantidade. E ela é alimentada por um MediaTek 7300 Ultra, vem com uma bateria de 10.050 mAh. Aqui está a nossa RAM agora, você pode ver que temos 8 mais 8, ele está convertendo parte deste armazenamento aqui em RAM. Agora, geralmente, isso é tranquilo, especialmente quando você tem uma quantidade menor de RAM aqui. Isso pode te ajudar a acessar diferentes aplicativos mais rápido, porque vai mantê-los abertos na RAM por um pouco mais de tempo. Mas se você chegar a uma situação em que isso está sendo reescrito constantemente, pode acabar danificando com o tempo.
o armazenamento. Já que o armazenamento normal como este é usado principalmente para guardar dados, não para ser reescrito e apagado com tanta frequência. E, você sabe, repetir esse processo centenas de vezes por dia, isso vai danificar o seu dispositivo ou mais especificamente o armazenamento, pois armazenamentos como este têm uma classificação para a quantidade de dados que podem ser gravados neles, tipo repetidamente. Então, uma vez que você ultrapassa esse limite, ele eventualmente começará a apresentar defeitos. Então, dependendo de com que frequência você usa, com que frequência ele apaga e regrava, isso pode ter algum tipo de impacto no armazenamento, algo que ninguém realmente comenta. Mas enfim, vamos continuar. Você pode ver aqui, em termos de câmeras, que estamos olhando para dois sensores de 8 megapixels que estão listados bem aqui. E para ser mais preciso, na verdade, desculpe, não vamos ser mais precisos porque nem o GSM Arena tem mais informações, mas ambas as câmeras gravam em 1080p a 30 quadros por segundo. E só para confirmar isso, podemos abrir aqui. Vou usar o aplicativo e vamos para o vídeo. Então aqui temos 1080p a 30 quadros e temos 720p a 30 quadros. Ou seja, literalmente não há mais nada aqui em termos de qualidade e o mesmo acontece se virarmos e tentarmos de novo, novamente, a mesma coisa. Então é isso. Em termos de câmaras não é o melhor. Como você provavelmente já percebeu ao olhar para esses sensores que temos aqui, eles parecem absolutamente minúsculos. Enfim, vamos continuar. A bateria de mais de 10.000 mAh tem carregamento de 33 watts, o que é ótimo, e é USB tipo C. Só queria mencionar isso, no caso você esteja se perguntando, mas é um padrão, então 33 watts, com um processador muito bom alimentando o aparelho, e eu diria que uma quantidade suficiente de RAM. Agora, um dos aspectos mais importantes em qualquer dispositivo será o seu preço, e provavelmente devo me preparar para o fato de que se trata da OnePlus. Na verdade, custa 350 euros. Sinceramente, não é tão ruim assim. Considerando o preço, você recebe um tablet excelente. Então, peço desculpas se você ouvir algum tipo de barulho vindo de trás da porta. Peço desculpas, mas não posso fazer muita coisa a respeito. É o meu chefe. Então, enfim. Para 350 euros. Agora, vou realmente conferir de novo, só para ter certeza absoluta de que esse é o valor mesmo. E sim, parece que esse é o preço atualmente. Obviamente, isso pode variar dependendo da opção que você escolher, já que temos as versões com 228 e 256 GB de armazenamento. Então, se você optar pela que tem mais armazenamento, talvez precise pagar um pouco a mais. E pelo que parece, você pode ver que não há armazenamento expansível em nenhum lugar deste aparelho. Então, se você precisar de mais, vai ter que pagar mais logo de cara. Agora, outra coisa que eu quero mencionar é a proporção de tela deste aparelho. Não é 16:9, é mais como 16:10 pelo que parece, ou talvez até mais. Não está realmente indicado aqui, então não posso te dar um número exato, sabe? Mas dá para ver que é. Mas se você estiver segurando ele na horizontal, ainda assim ele fica meio alto. E ao assistir filmes, mesmo aqueles que seriam em 16:9, ou como o YouTube especificamente, que seria um ótimo exemplo disso, você vai ter barras pretas em cima e embaixo por causa disso. Agora, eu diria que o tablet tem uma boa sensação. As bordas aqui são bem boas para os padrões atuais, em um tablet nessa faixa de preço. O fato de ter 120 ou 90 Hz de taxa de atualização é muito bom. Em relação à bateria, para um dispositivo desse tamanho, não é nada de especial, eu diria, mas ainda assim é um tamanho relativamente bom. Agora, o que eu provavelmente gostaria que fosse um pouco maior seria a velocidade de carregamento, que é de 33 watts. Isso está meio que no mínimo aceitável, eu diria tipo 20 a 25. Eu não aceito nenhum dispositivo que carregue abaixo de 33 watts, isso já é meio baixo. Se você considerar que, por exemplo, um dispositivo da Xiaomi pode carregar a 120, você pode ver que é uma velocidade de carregamento 4 vezes mais rápida comparada ao que temos aqui. E não, sabe, não vá meio que ser injusto com isso. Algumas outras empresas deveriam se esforçar um pouco mais nisso, porque os idiotas da Samsung acham que 25 watts para um celular topo de linha está ok.
Este tablet de entrada, talvez intermediário, eu provavelmente chamaria mais de intermediário, tem carregamento mais rápido do que um maldito topo de linha da Samsung. Agora, isso deve te dar uma noção de como a Samsung está ferrada, com essa lógica idiota deles, esse design traiçoeiro de merda, onde eles tentam arrancar, ou melhor, sugar o máximo de lucro possível dos seus dispositivos. Eles não te dão nada que realmente valha o seu dinheiro neste ponto aqui. Na verdade, eu acho que este é um preço relativamente bom, e dito isso, eu não sou patrocinado pela OnePlus nem nada do tipo. Isso aqui saiu do nosso próprio bolso. Então essa é, sabe, uma opinião completamente imparcial que estou dando. Não tenho nenhum tipo de interesse em te dizer que, sabe, esse aparelho é ótimo porque estou esperando que a OnePlus venha e, sei lá, me dê alguns aparelhos novos. Eu realmente não me importo com isso. Então isso me permite falar mal de qualquer aparelho sem nenhum tipo de consequência. Diferente de provavelmente 99% dos youtubers. Agora, uma coisa sobre a qual eu quero falar. Quando se trata da OnePlus e do Oxygen OS deles, é um sistema operacional bem legal aqui. Ele tem um toque especial, é visualmente atraente, eu diria moderno, com opções adicionais aqui que você realmente não vê com frequência. Então, por exemplo, se formos em tela, acredito que vai estar aqui, configurações da tela inicial. Temos um monte de configurações diferentes que eu não consigo encontrar de jeito nenhum agora. Mas você pode, por exemplo, editar que tipo de atalhos temos visíveis aqui, notificações. De modo geral, as configurações desse aparelho são bem boas. Onde as coisas meio que desandam, e eu realmente quero mencionar isso, é, por exemplo, o modo de economia de energia, que é absolutamente horrível aqui. Então, se entrarmos na bateria aqui, você pode ver que agora, com 60%, e, se não me engano, uma bateria de 10.000 mAh, estamos tendo uma autonomia de 30 horas, desculpe, na verdade 26 horas de duração da bateria. Com o modo de economia de energia, estamos só aumentando isso em míseras 2 horas. E com o modo super economia de energia, aquele que basicamente remove seus papéis de parede e todas as outras coisas. Sim, estamos ganhando mais 2 horas de bateria agora, o que é uma quantidade muito ruim de economia de energia e duração da bateria. A mesma coisa se aplica a modos como o não perturbe e outras configurações nas quais normalmente você teria um pouco mais de controle. Aqui elas são um pouco mais limitadas e eu não me lembro de isso ser assim o tempo todo. Então parece que a OnePlus está realmente seguindo aquela lógica da Apple. Remover as configurações para deixar tudo o mais simples possível, para que até uma vovó possa usar. Então, de modo geral, eu tenho que dizer que ainda gosto disso. Parece bom, funciona bem, então está tudo certo. E acho que não há muito mais a dizer sobre o Display OS. Tem uma coisa que eu também queria mencionar, a qualidade de construção deste aparelho. Então, a tela aqui é Mesh nível 6, se eu me lembro corretamente. Isso mesmo, Mesh nível 6. E não há nenhum tipo de proteção aplicada a ela fora da caixa, como alguns aparelhos vêm com algum tipo de película aplicada, aqui não tem nada disso. A moldura aqui é feita de plástico, então, novamente, em termos de durabilidade, não é das mais resistentes com esse tipo de moldura. E a parte de trás é... Bem, não é realmente mencionado, mas tenho quase certeza de que também é de plástico. Então, em termos de flexibilidade, tenho quase certeza de que eu poderia facilmente quebrar isso, então nunca vou tentar. Como você sabe, o plástico não oferece tanta integridade estrutural aqui. Então é isso. E outra coisa é que temos o botão de energia bem no topo. E aí, na lateral, temos os botões de volume. E parece que não há sensor de impressão digital neste aparelho de forma alguma. Só checando rapidamente nas configurações. Então vamos começar a procurar e fazer uma pesquisa detalhada sobre isso. Temos desbloqueio facial, mas nada de digital, só PIN, padrão ou senha. Realmente não há sensor de impressão digital neste aparelho. Bom, de qualquer forma, isso basicamente resume o vídeo. Foi tudo bem direto aqui. Nada realmente irritante aconteceu. As câmeras são um pouco mais simples em termos do que conseguem fazer, mas é um tablet. Então, sabe, isso provavelmente é perdoado por quase todo mundo. Não tem muita gente que sai por aí tirando fotos com um tablet de 12 polegadas. Isso aqui é quase como uma tela de computador. Fora isso, o aparelho tem especificações muito boas mesmo. Vai rodar super suave, com uma bateria boa,
taxa de atualização fluida para a tela, boa duração de bateria. E se você está procurando um tablet acessível, acho que esse aqui realmente vai dar conta do recado muito bem. Inclusive deve se sair bem até em jogos. Talvez não vá rodar jogos naquele, sabe? Tipo, no máximo Genshin Impact, no máximo 120 e todas essas coisas. Mesmo que o aparelho tenha 120, ainda assim deve conseguir, eu presumo, talvez 60. Eu não verifiquei, mas o Dimensity 7300 Ultra é um processador muito bom. Enfim, é isso. Espero que você tenha achado isso muito útil. E se achou, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.